Boa noite, Alana. Boa noite aos inscritos, sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes à nossa 10ª aula, um tema super interessante, como os demais, mas com a particularidade da gente falar de sexualidade, direitos sexuais. Tenho certeza que essa aula também vai trazer muitas contribuições para a gente pensar a particularidade dos direitos sexuais na relação com o campo da juventude. Tudo certinho, Alana? Olá, boa noite, professora Rosana, boa noite, cursistas. Tá tudo certinho, estou bastante animada para a aula de hoje. Sexualidade é sempre um debate sensível, é sempre um debate tenso, muitas vezes, né? Então, eu espero que todos estejam animados, façam bastante perguntas, aproveitem aí os convidados de hoje. Só tem gente fera para falar sobre esse tema, que é um tema importante para debater, importante, né? Não só para a juventude, mas para todo mundo. Falar de sexualidade é vital hoje em dia, né? É importante para a gente caminhar, para a gente também prevenir muitas questões, prevenir violências, prevenir abusos. Então, a gente precisa romper com isso e falar sobre sexualidade. Muito bem, Alana. Então, com isso, eu vou chamar o nosso primeiro convidado de hoje, professor Guilherme Almeida. Ele é professor da Escola de Serviço Social. Professor Guilherme, seja super bem-vindo. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Em nome da equipe toda, já faço os agradecimentos. Professor Guilherme é pesquisador no âmbito da saúde coletiva, estudos de gênero e sexualidade e direitos humanos. É consultor também junto a equipes profissionais, gestoras, gestores, em temas como diversidade sexual e de gênero e suas interseções com relações étnico-raciais e de classe. Muito obrigada, Guilherme. 30 minutos para você, a gente sabe que é muito pouco, mas tenho certeza que vai propiciar, né, o debate para depois a gente poder chamar a nossa segunda convidada. Fique à vontade, ok? Tá ótimo. Obrigado a vocês, Alana, Rosana. Vocês me ouvem bem? Maravilha. Uma ótima noite para todo mundo que está assistindo também. Sintam-se abraçadas, abraçados. Né? Toda a comunicação para a gente tem que começar num ato de afeto. E eu queria que vocês conhecessem um pouquinho mais sobre mim, né? Tem essa apresentação formal, mas eu queria que vocês soubessem um pouquinho mais sobre mim antes da gente falar de algumas outras coisas. Né? Eu sou um homem de quase 50 anos, um homem negro, sou professor, né? Sou assistente social de formação, trabalhei muito tempo na saúde, no campo dos direitos humanos também, e para além de uma caminhada mais profissional, de mestrado, de doutorado, ao longo da minha vida eu me engajei no campo político, né? Eu militei no campo do feminismo, militei no campo do movimento LGBT+, né? Que é como eu prefiro chamar, a sigla que eu prefiro utilizar. A gente fala disso daqui a pouco. E eu vou compartilhar com vocês um pouco dessa minha trajetória. Eu sou nascido, criado na Zona Oeste do Rio de Janeiro, cursei graduação, cursei faculdade numa época em que poucas pessoas negras ainda chegavam, né, à universidade, poucas pessoas LGBT+, também, e ao longo do tempo a entrada na universidade, o avanço nos estudos foi me mostrando a importância de contribuir fazendo estudos, fazendo pesquisas, mas também lutando politicamente pela ampliação da cidadania no que se refere aos direitos sexuais, ao direito à expressão de gênero, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, eu queria que vocês ficassem à vontade, como a Alana falou, a Rosana. Isso é uma conversa. Eu nem trouxe slides, então minha proposta aqui hoje é trabalhar com algumas perguntas nessa meia hora que a gente dispõe para eu falar mais livremente, né? E as perguntas que vierem para vocês aí, conforme vocês vão me ouvindo, vocês anotem,
né, e tragam para a gente no debate. Né? Aproveito para saudar a Beatriz também, que vai me suceder. É um prazer poder dividir esse espaço com ela. Saudar o pessoal todo aí de São João de Meriti, que participa da organização desse curso de extensão. E vamos falar um pouquinho mais sobre o tema de hoje. Então, como eu falei para vocês, eu vou começar por uma pergunta. Tem uma palavra que ela anda na ordem do dia, né? Vocês já devem ter topado com ela pelo menos alguma vez na vida de vocês. Talvez na escola, talvez na igreja, talvez em casa, talvez vendo um podcast, né? Ou lendo alguma coisa. É a palavra gênero. A gente ouve essa palavra muitas vezes, mas muitas vezes a gente confunde ou não sabe, né? Ninguém contou para a gente o que essa palavra significa. Né? Ela tem muitos significados, tem desde gênero alimentício, né? Até o que a gente veio discutir hoje, né? Que é a palavra gênero para designar os papéis, né? As identidades, né, os polos que organizam a vida da gente em sociedade. Essa palavra ela foi inventada. Inventada para quê? Para que a gente inventa determinadas palavras quando a gente está estudando, quando a gente está pesquisando, quando a gente está fazendo política? Porque, às vezes, para expressar determinadas ideias, a gente precisa de uma palavra nova. E a palavra gênero ela tem uma história. Para a gente entender o que ela significa, a gente precisa entender um pouco da história da nossa sociedade. Né? Então, a gente precisa viajar um pouquinho lá para a Europa do século XVIII. Né? Aliás, vamos viajar para um pouquinho antes, lá no século XVII. Existem autores e autoras, né, no campo da história, das ciências sociais, da sociologia, da antropologia, que eles têm mostrado, né, há bastante tempo que a forma como a gente costuma pensar a nossa vida, né, ela vai mudando ao longo do tempo, ao longo das diferentes etapas, dos diferentes momentos, contextos históricos. E lá naquela Europa do século XVII, alguns historiadores vão mostrar, né, que a forma das pessoas pensarem o sexo, né, aquilo que normalmente a gente acha que nasce com a gente, quando o bebezinho é visto lá no ultrassom, né, e aí o médico ou a médica diz assim, olha, é uma menina, olha, é um menino. Aquilo ali não foi sempre assim. Né? Como assim não foi sempre assim, professor? As pessoas não nasceram com determinados corpos? Não foi sempre assim com as pessoas, com os seres humanos? Sim, nós sempre nascemos com determinados corpos. Mas a forma como a gente olha para os nossos corpos e dá significado a eles foi mudando ao longo do tempo. Então, se vocês nascessem no século XVII, lá na Europa, talvez não tivesse tanta importância ter levantado a bundinha de vocês e olhado se vocês tinham pênis ou se tinham vulva. Né? Vocês iam nascer dentro de uma casa, não iam nascer dentro de um hospital, não havia obrigatoriedade de registrar ninguém no cartório quando nascia, né? E as pessoas eram simplesmente nominadas como meninos ou meninas, mas isso não dependia nem da palavra do médico, nem da palavra do cartório. Muitas vezes as pessoas mudavam, inclusive, as suas identidades ao longo da vida. Acreditava-se, inclusive, que uma pessoa podia dormir menina, dormir mulher e acordar homem, ou o contrário. Né? Isso não era a forma das pessoas pensarem a realidade que a gente tem hoje. Hoje a gente tem um mundo muito mais, né, binário, uma sociedade que acha que existem duas formas da gente ver as pessoas, como mulheres ou como homens, e que isso está dado pela genitália. Esse é o pensamento hegemônico. O que quer dizer hegemônico? Esse é o pensamento que domina na sociedade. Mas a gente tem outras formas de pensar essa assignação de gênero, né? Esse momento em que a gente é marcado, em que a gente é chamado de menina ou de menino, ou que uma coisa é chamada de coisa de mulher ou coisa de homem.
A partir do século XVIII, então, na Europa, essa forma de perceber a relação entre homens e mulheres, né, de perceber o feminino e o masculino, vão mudando drasticamente. Para vocês terem uma ideia, se vocês pegassem um tratado de anatomia humana no século XVII, vocês iam ver que tinha lá um esqueleto desenhado, que era o esqueleto do ser humano. Não importava se era um esqueleto de mulher ou de homem, era o esqueleto do ser humano. Se vocês pegarem um outro tratado escrito no século XIX, vocês vão ver que vai ter um esqueleto de mulher e um esqueleto de homem. A forma de pensar, né, principalmente dos cientistas biomédicos, né, vai ser muito mais binária, de pensar o mundo, de pensar homens e mulheres quase que como raças distintas, né, como espécies distintas. Isso vai se refletir em toda a vida social. Aí a gente pode se perguntar, mas por que será que isso aconteceu? O século XVIII ele foi marcado por muitas mudanças na Europa. Né? Foi o momento em que o capitalismo passou a organizar, né, a economia, seu modo de produção, que começa uma industrialização forte na Europa, que há uma grande expulsão dos camponeses das terras, que começam a ir para as cidades, se transformar em operários. E essa forma de organizar a realidade entre coisa de mulher e coisa de homem se torna uma forma bastante útil a essa forma de organizar a sociedade, né? Principalmente para favorecer um processo de dominação das pessoas, né? De organização imposta da vida social. Então, falamos um pouquinho disso, né, dessa origem. E aí a palavra gênero? No século XVIII se usava a palavra gênero, professor? Não, não se usava. Né? As diferenças entre homens e mulheres, elas sempre existiram, mas quando surge muito forte essa separação entre homens e mulheres, as desigualdades entre homens e mulheres, elas pioram muito. Né? E pioram sempre tendo as mulheres em desvantagem, né? Com os homens sendo considerados, né, o modelo mais perfeito de ser humano, e as mulheres como o modelo menos perfeito. Isso vai se refletir, por exemplo, na participação na vida social. Os homens podem mandar na política, na economia, podem trabalhar fora, né, podem dizer a sua opinião, e as mulheres? Né, as mulheres têm que ficar na vida doméstica, não têm a sua opinião, na maioria das vezes, respeitada, né, são condenadas muitas vezes a serem simplesmente procriadoras, né? A só nascer e viver para ter e cuidar dos filhos. Então, nós temos aí uma opressão às mulheres muito grande e uma exploração, ao mesmo tempo, do trabalho das mulheres. Né? O capitalista ele não precisava pagar para o operário ter a roupa lavada ou ter a comida feita. Bastava dizer que isso era papel de mulher e que as mulheres tinham que fazer isso de graça, sem ninguém pagar nada a elas por isso. Né? Então, é importante que a gente veja que o machismo, né, ele não é uma invenção de gente má, ele atende a determinados interesses sociais. Né? E a palavra gênero ela vai surgir muito mais tarde, né, já lá no escopo dos anos 60 do século XX, 1960 e pouco, 1970, né, quando começam a surgir com força também determinados movimentos formados por mulheres que vão começar a realizar determinados questionamentos. Ah, professor, mas é aí que surge o feminismo? Não, o feminismo ele já tinha tido outros momentos. Por exemplo, as feministas que eram sufragistas no começo do século XX, elas defendiam que as mulheres deviam votar. Né? Isso foi um movimento importante. Mas a gente pode dizer que lá nos anos 60 há um questionamento mais intenso, foi depois da Segunda Guerra Mundial, já tinha um contingente de mulheres grande entrando no mercado de trabalho, mulheres atuando politicamente, mulheres pensando cientificamente, né? Atuando como cientistas, como estudiosas, e essa convergência entre as lutas políticas, né, as mulheres indo para a rua, reivindicando igualdade de direitos com os homens, né, e mulheres que estavam nas universidades,
pesquisando, tentando entender essas desigualdades, produziu a palavra gênero. Né? Para que serve essa palavra? Para justamente distinguir aquilo que é a anatomia da gente, né? Que de alguma forma a gente nasce com ela, daquilo que a sociedade vai criando em cima dessa anatomia. Né? Essa ideia, por exemplo, de que homem não chora, né? O fato de você ter nascido com pênis não significa, a princípio, nada sobre você. Mas à medida que você vai crescendo, vai ter o brinquedo de menino, o brinquedo de menina, né? Vai tendo o que menino pode, o que menino não pode fazer. Esse domínio do que pode e o que não pode, que a cultura vai ensinando para a gente, né? Esse domínio passa a ser a chamada construção de gênero. E aí é importante a gente pensar que essa ferramenta foi criada porque o sexo ele é pensado normalmente como algo biológico, né? Algo que vem da biologia. E o gênero tenta mostrar que não. Grande parte do que a gente pensa sobre o que é de mulher, o que é de homem, o que é feminino, o que é masculino, tem a ver com a nossa educação, com os valores que nós herdamos dos nossos antepassados, com a nossa escolarização, com a nossa vida social, as festas que nós vamos, os grupos que nós convivemos. Né? A gente vai aprendendo mesmo sem sentir sobre essas coisas. Né? E vai assimilando. E nisso os nossos corpos vão mudando, nossa forma de agir, de falar, né? Ela vai mudando também de acordo com as exigências sociais. Porque ninguém gosta de ir contra a corrente por ir contra a corrente. Na maioria das vezes, né, nós tendemos, como seres humanos, a tentar fazer aquilo que a sociedade espera de nós. Né? Então, se a gente faz uma coisa e dá um tapinha nas nossas costas e dizem, pô, que legal, a gente tende a repetir. Se a gente, pelo contrário, recebe um olhar de desprezo, né, ou uma bronca, ou até uma agressão física, a gente tende a reprimir aquilo e não mostrar mais. E é assim que o gênero vai se construindo. Muito bem. Essas lutas históricas, então, principalmente das feministas, elas vão levando a uma popularização dessa palavra. Lá pelos anos 80, principalmente, pelos anos 90, a expressão gênero ela já estava nas universidades, né? Ela vai crescendo em importância, ela vai servindo para construir estudos, pesquisas extremamente importantes para a gente entender a nossa sociedade e mudar o que não está certo, o que implica em injustiça social. E a categoria gênero ajudou muito nisso. E hoje, né, como é que essa categoria tem sido vista? Infelizmente, hoje, nós vivemos num cenário político muito conservador. Às vezes mais conservador do que os anos 80, do que os anos 90, em que quer se reeditar coisas que já estavam aparentemente superadas. Como, por exemplo, a ideia de que homem é só quem porta arma, quem fala grosso, quem é agressivo, ou que mulher tem que ser aquela coisa da Barbie, tem que andar de cor-de-rosa o tempo inteiro, não pode participar, não pode falar alto. Coisas assim têm sido reeditadas, né? Têm sido reivindicadas por alguns grupos conservadores. Onde estão essas pessoas? Muitas vezes estão na política, né? Muitas vezes elas estão na nossa família, muitas vezes elas estão nas instituições religiosas, muitas vezes elas estão nas escolas, elas estão nos hospitais, elas estão nos mais diferentes espaços da vida social. E também tem aquelas pessoas que são mais progressistas, que querem ver a sociedade alargar, né? A sociedade ficar mais democrática. Esse povo que quer um retrocesso, né? Que quer formatar as pessoas de um jeitinho só, né? Que todo mundo faça parte de um mesmo padrão, né? Não admite a diversidade. E tem uma visão de sociedade totalitária, uma visão de sociedade que não rima com democracia. Essas pessoas podiam manifestar suas opiniões, né? E ficar por isso mesmo, mas elas decidiram intervir em várias coisas que dizem respeito a todos nós. Eu faço parte de uma geração
que eu, ainda na universidade, eu comecei a fazer trabalhos de educação sexual, de gênero, né? E eu ia, já como extensionista, estudante, fazer trabalho em escolas com adolescentes, com jovens, discutindo educação sexual, falando de sexualidade, falando de gênero. Isso há 25 anos atrás. Naquela época, isso era considerado uma prática muito tranquila. Hoje, tem uma série de deputados, vereadores, senadores, conservadores que querem proibir a discussão de gênero e de sexualidade nas escolas. Por que será que eles querem isso? Deve ser muito perigosa essa discussão, né? Ela deve ser capaz de fazer as pessoas pensarem muito. E essas pessoas muitas vezes não querem que as outras pensem. Elas querem manter a realidade social da maneira que convém a elas. E aí, muitas vezes, vocês devem ter ouvido a expressão ideologia de gênero. A primeira coisa a saber, gente, para quem ainda não descobriu, é que ideologia de gênero, da forma como tem sido vendida, muitas vezes, não existe. Nós, quando vamos discutir sobre sexualidade, sobre gênero, de uma maneira crítica, a gente não está fazendo ideologia. A gente está levando conhecimento, a gente está proporcionando um debate sério. Ideologia é quando a gente reproduz uma coisa sem pensar, sem discutir, sem analisar. Então, são os conservadores que alimentam as ideologias de gênero. Não são as pessoas que fazem as discussões críticas. Não somos nós que estamos no campo dos estudos de gênero, de sexualidade, que fazemos trabalhos sérios nessa direção. Né? Ideologia de gênero é aquilo que quer conservar as coisas como estão. Né? E a gente não, a gente sonha com uma outra sociedade, uma sociedade em que as pessoas possam ter maior liberdade para serem e serem respeitadas como tais. Todas as pessoas. Serem respeitadas no seu pertencimento racial, não serem mortas, não serem agredidas por serem indígenas, ou por serem negros, ou por serem ciganos, não importa. Né? Uma sociedade onde as pessoas possam ser respeitadas sendo homens ou mulheres, ou até nem homens nem mulheres, como a gente sabe que existem hoje pessoas que se definem como agêneras, né? Pessoas que não querem defender para si uma identidade de gênero fechada. E existem pessoas que são as pessoas transgêneras, né? Aquelas pessoas que foram marcadas no nascimento de uma determinada maneira, mas conforme elas foram crescendo, elas viram que elas não se sentiam bem assim. Vocês já devem ter ouvido uma pessoa transgênera falar, ou talvez tenham um amigo ou uma amiga trans. Né? Eu sugiro que vocês conversem com essas pessoas. Tentem entender um pouco mais a história delas, né, antes de emitir opinião sobre elas. Entre as pessoas transgêneras, a gente tem as travestis, tem as mulheres transexuais, tem os homens transexuais, né, tem as pessoas agêneras, né? A gente tem muitas pessoas, e o que elas têm em comum? O fato de que elas não acham aquilo que um dia Freud disse, que a anatomia era destino. Elas questionam a anatomia. Elas dizem, me disseram que eu era homem, mas eu não sou homem, não é assim que eu me sinto. Eu me sinto como uma mulher, ou eu me sinto como alguém que não é homem nem mulher, ou eu me sinto como uma travesti, né? E elas vão reivindicar isso na vida social. Elas sentem como ofensivo serem tratadas a partir do que as pessoas acham que elas têm entre as pernas, e não a partir do que elas têm entre as orelhas. Né? Tem um sociólogo chamado Jeffrey Wicks, que ele fala que o órgão sexual mais importante da gente é o que está entre as orelhas, ou seja, né, nossa cabeça, nossa percepção, nossa visão de mundo. Né? Muito bem. Então, falamos um pouco sobre ideologia de gênero. Então, hoje nós vivemos um imenso campanhismo antigênero. E muita gente que nem ouviu, nem sabe onde a banda toca, se arvora a dar opinião sobre isso. Né? Isso é um dos defeitos do nosso tempo.
né? Muitas pessoas tendem a dar opiniões superficiais e sem se aprofundar nas coisas. Então, eu sugiro também que vocês se aprofundem, leiam mais sobre isso. Vamos falar um pouquinho mais do que é a identidade de gênero, né? Que eu falei agora há pouco. A identidade de gênero é justamente essa identidade que a gente constrói ao longo da vida, que não é dada necessariamente pela nossa anatomia. Tem pessoas que são as pessoas cisgêneras, que talvez sejam a maioria das pessoas que estão me assistindo, que são pessoas que nasceram, né, foram chamadas de homem ou mulher e acharam isso muito legal, bacana. Essas são as pessoas cisgêneras. Ficaram onde elas estavam, né, e se sentem bem nesse lugar. E existem as pessoas transgêneras, são as pessoas que não se sentem tão bem e que vão tentar construir, né, recursos físicos, recursos sociais, para poderem se expressar do jeito que elas se sentem. Então, identidade de gênero pode ser feminina, pode ser masculina, pode ser nem masculina nem feminina, né? É a forma como a gente se vê no mundo. E a orientação sexual é o mesmo que identidade de gênero? Não, a orientação sexual não tem a ver com o que eu me sinto, tem a ver com quem eu desejo. Né? Se eu desejo homens, se eu desejo mulheres, se eu desejo homens e mulheres, se eu desejo pessoas, né, que são as pansexuais, os pansexuais, né, que desejam pessoas independentes do que elas são, ou bissexuais, ou heterossexuais, né, que desejam sempre o que é diferente, ou homossexuais, que são aquelas pessoas que desejam sempre aquelas pessoas que são mais parecidas com elas, do ponto de vista do gênero. Então, a identidade, a orientação sexual, ela nasce com a gente, né? Eu faço parte de uma corrente de pensamento que entende que não. A gente não nasce nada, a gente vai, com a vida, descobrindo quem a gente é. E a gente descobre a nossa identidade de gênero, a gente descobre a nossa orientação sexual ao longo da vida. E a sexualidade, o que ela tem a ver com isso? Sexualidade, gente, é sempre bom a gente lembrar, não vou poder me aprofundar muito hoje aqui, mas sexualidade não é sexo, né? As pessoas tendem a olhar para a sexualidade como sexo. Sexualidade tem a ver com a nossa forma de sentir prazer no mundo. Nessa forma, eu sempre digo para os meus alunos, o bebê tem sexualidade? Tem, né? Só que ele vai viver essa sexualidade no quê? No tocar, no balbuciar, no mamar, né? Em coisas que ele vai tocar, vai sentir o gosto. É o prazer que ele vai sentir com aquilo. Não é a sexualidade genital que a gente tem na vida adulta, né? Que a gente tem quando é jovem. A do bebê é diferente, a da criança é diferente, né? A de adultos é diferente, a dos idosos e idosas é diferente. Mas é a relação com o prazer. E ela vai mudando ao longo da vida também, né? Agora, é importante a gente separar o que é gênero do que é sexualidade. Eles têm muita coisa em comum? Tem, mas são dimensões diferentes da nossa vida. Uma discussão importante quando a gente fala de sexualidade é a questão dos direitos sexuais. Né? Os direitos sexuais foram justamente aquilo que o movimento feminista, aos poucos, foi reivindicando. Primeiro, elas começaram reivindicando direitos reprodutivos. O direito das mulheres, sobretudo, de escolherem se elas querem ter filhos, se elas não querem ter filhos, quando elas querem ter filhos, se elas quiserem ter filhos, né? E de serem respeitadas nesse direito, apoiadas nessa decisão. Depois, em função dos direitos reprodutivos, nasceram os direitos sexuais. O que quer dizer direito sexual? Todas nós deveríamos ter direitos sexuais, que é o direito da gente poder escolher com quem a gente quer experimentar o prazer, de que jeito, não ser imposto a gente nenhuma forma de expressão da sexualidade. Então não pode ter estupro, não pode ter nada sem consentimento quando a gente está falando de práticas sexuais, né, de práticas que envolvam prazer. Os direitos sexuais, eles não existem onde existe violação, onde a gente não é respeitado. Então, os direitos sexuais fazem parte da cidadania. Né? Ninguém é cidadão se tem o seu corpo invadido sem consentimento. Se é obrigado a fazer sexo para poder se alimentar. Né?
Direitos sexuais, a gente está falando disso. E também podemos falar em direito à expressão de gênero, que é esse direito que a gente falou agora há pouco. É o direito da gente poder dizer, a gente mesmo dizer, eu sou um homem, eu sou uma mulher, né? Ou eu não sou nada disso. Muito bem. A gente fala mais no debate sobre o que é identidade de gênero no Brasil. Eu queria ver se eu compartilhava aqui com vocês uma última um último momento. Vamos ver se eu consigo aqui. Senão, depois eu peço para alguém mostrar. Não estou conseguindo, então depois eu peço para alguém compartilhar. Aí eu quero dividir com vocês uma última coisa. Eu também sou um homem transgênero, né? Um homem trans, um homem transexual. Eu não nasci um homem. Eu fui construindo ao longo da minha vida a minha afirmação nessa condição. Foi fácil? Não, não foi fácil. Mas uma coisa que vale a pena compartilhar com vocês, e a gente pode falar mais disso no debate, é que quando eu tinha 30 anos, quando eu tinha 20 anos, eu era uma pessoa jovem, mas eu não me imaginava envelhecendo, né? Eu desejava que a minha vida acabasse, de alguma forma. E a partir do momento em que eu pude dizer para mim mesmo quem eu era e pude reivindicar socialmente o direito de ser quem eu era, eu passei a descobrir também que eu queria envelhecer, que valia a pena continuar vivo. Então, eu queria terminar com essa mensagem, né, porque eu imagino que muitas e muitos de vocês conheçam pessoas, ou até, quem sabe, experimentem algo parecido com o que eu experimentei. E se a gente quer uma sociedade boa, a gente tem que querer uma sociedade boa para todo mundo. Falar de direitos sexuais, de direito à identidade de gênero, não é só para as pessoas LGBT+. Isso é uma coisa importante para todas as pessoas. Todas as pessoas se beneficiam quando existe respeito à condição do outro, né? Quando existe respeito à cidadania do outro, da outra. Era isso. Depois a gente conversa mais. Beijo para vocês. Guilherme, primeiro, obrigada por repartir também, compartilhar com a gente sua experiência pessoal. Envelhecer parece que não está ainda nem chegando perto, então tem muito, muito caminho ainda para pensar em envelhecimento. Sim. E, assim, só destacar, talvez uma coisa, né, para a gente ser bem breve, enquanto o pessoal ainda está organizando algumas perguntas, e antes da Lana chamar a Beatriz. Uma das coisas que você falou, dentre tantas, né, mas o aprender, sabe? Eu acho que isso é muito importante em todas as idades. A gente aqui, esse curso ele é muito voltado, é particularmente voltado para pessoas jovens, né? Então a gente fez um corte de idade aí até 29 anos. Mas também afirmar para esse público que mesmo eu mais velha, ou você um pouquinho mais velha, a Lana menos mais velha que a gente, enfim, o aprender é fundamental, né? Sim. Questionar as nossas certezas de quando a gente tinha 20 anos, e nesse momento, mesmo esses jovens, esse nosso público tão jovem que está assistindo, vamos questionar se essas certezas vindas de fora têm que nos aprisionar. Eu acho que é um pouco isso. E como é que a gente faz isso? Aprendendo, escutando, dialogando, saindo da caixinha, né? E saindo da caixinha, não estando confortável com a sua identidade de gênero ou com a sua orientação sexual, e sair da caixinha estando confortável com a sua identidade de gênero e com a sua orientação
sexual, ponto. É sair do quadradinho, né, tão formatado que vão botando na nossa frente e que a gente vai, sempre foi assim, então sempre será. Não, a gente é que faz, né? A gente em diferentes contextos históricos, diferentes momentos e movimentos, né? Então, muito obrigada por tantas perguntas, né? Tão importantes para a gente se apropriar dessas perguntas e ir avançando em diferentes concepções, diferentes certezas, né? Ou nos colocando mais perguntas também. Obrigada, Guilherme. Então, devolvo aí a palavra para a Lana. Eu também quero aproveitar para agradecer por estar compartilhando conosco, como a professora Rosana disse, sua história pessoal. Agradeço por esse debate. Eu gosto muito do debate da sexualidade. Eu fui aprendendo, né? Como a professora Rosana disse, eu estou igual o meme recente que diz: talvez nem tão jovem, talvez nem tão velha, estou aí meio que nesse limbo aí da juventude, mas é um debate que eu aprendi a gostar, que eu aprendi fui entendendo como é importante. Agradeço por esse passeio pela construção social das expressões de gênero. É muito importante que a gente perceba como isso vai se construindo na história, como isso vai se construindo socialmente, para a gente também perceber, entender as mudanças, compreender o valor que essas mudanças têm, porque essas mudanças, elas são processuais, elas não acontecem da noite para o dia, acontecem debaixo de muita luta, né, de muita tensão, e é dessa forma que a gente vai conquistando espaço. E é um debate importante para quem se compreende como LGBTQI a mais, mas para quem, né, para todas as pessoas, para todos os jovens, para todas as idades, porque a gente precisa frear o avanço do conservadorismo, que acho que tem uma coisa muito, muito forte, muito potente que o professor Guilherme traz sobre essa questão de desejar ou não envelhecer. Então, é um debate que a gente precisa trazer sim essa questão, trazer que a gente está falando de vida, que a gente está falando de pessoas que, pela pressão da sociedade, muitas vezes são levadas a outros caminhos. Então, a gente precisa fortalecer o debate, a gente precisa que ele esteja nas escolas, nas igrejas, sim. Né, para deixarem de ser um lugar de opressão desse tema, porque todo mundo vai passar em algum momento por esse tema, né? Então é importante. Muito obrigada por essa construção aí, passo a passo, que você trouxe para esse debate, para esse curso que é tão caro para nós. E eu vou me despedindo do professor Guilherme por um tempo, porque ele ainda volta, para eu chamar uma pessoa que eu sou muito suspeita para falar. É uma pessoa que eu admiro bastante. Eu preciso dizer, primeiro, que ela é minha supervisora de estágio, alguém com quem eu aprendi esse debate sobre a sexualidade, com muito respeito, com muito afeto. Ela faz isso com muito cuidado, com a galera da juventude, que não é fácil. Acho que as primeiras vezes que eu comecei a ter contato com esse tema, eu ficava, meu Deus, como é que é isso? Como é que eu vou falar sobre esse tema? A primeira vez que eu fui para a rua entregar preservativo, eu ficava, meu Deus, como é que eu vou entregar preservativo? E aos pouquinhos fui também me libertando, porque é um processo, né? E ela fala sobre sexualidade com uma naturalidade incrível. Talvez eu desconfio até que ela seja uma distribuidora de kit gay. Sei lá, hein? Eu acho que há essa possibilidade. Então vem para a roda Beatriz Rezende, que é assistente social, educadora na área de saúde, pós-graduada em gestão em direitos humanos e consultora em projetos sociais. Além dessa pessoa incrível aí, ativa, ativista. Seja bem-vinda, Beatriz. Obrigada, boa noite. Depois dessa apresentação tão calorosa, né? Eu me sinto muito mais à vontade de vir aqui falar desse tema que, como a Lana falou aí, todos que me antecederam, de certa forma, trouxeram esse incômodo que ainda é falar sobre sexualidade.
Mas eu estou aqui, aceitei um convite da professora Joana, aniversariante do dia, nossa querida Joana, e com o desafio de falar depois do Guilherme. Eu estava aqui assistindo e refletindo em cima da fala dele, dessa aula maravilhosa, né? Como é que ele transitou sobre o tema de uma forma tão leve, né? E ao mesmo tempo trazer aí, compartilhar com a gente a sua história de vida. Eu já conheço o Guilherme há algum tempo, aqui de São João também, de alguns trabalhos que a gente fez em conjunto, e por ele ter participado de uma aula que a gente organizou, um curso de extensão anterior a esse, junto com a professora Joana, aqui em São João de Meriti. Bom, boa noite novamente. Prazer estar aqui com a Rosana, com a Lana, com a turma que está nos bastidores, com o professor Guilherme, e com a turma que está aí na expectativa do que a gente vai trazer em relação a esse tema, que eu temo, em cima do tema, que a aula não seja derrubada, né? Não sei se vocês souberam. A gente, nesse curso que foi realizado aqui em São João, inclusive na aula do próprio Guilherme, por uma imagem que foi transmitida durante a aula, o YouTube derrubou a transmissão. Eu não estou trazendo nada censurável, mas a gente não sabe de que forma os organizadores e as pessoas que manipulam ou usam o YouTube de certa forma acabam decidindo o que é censurável ou não. Bom, eu vou me apresentar novamente após a apresentação da Lana e a apresentação do folder. Eu sou Beatriz Rezende, assistente social formada pela UF e educadora em saúde. Eu atuo com esse tema há mais de 20 anos, atualmente em São João de Meriti, no programa IST-AIDS, onde a Lana é nossa estagiária. Já tive vários estagiários da Escola de Serviço Social da UFRJ, e nesse momento a gente está com duas estagiárias, né, que é a Lana e a Monique. Então, eu trouxe uma apresentação que eu vou tentar ser um pouco breve, que esse foi um dos acordos com a Joana, que a gente não estourasse o tempo, e algumas coisas até o Guilherme já apresentou na fala dele, e eu vou só me situar um pouco em relação ao tema, e aquilo que não for necessário, já que esteve presente na apresentação do Guilherme, eu vou dar uma passada mais rápida. Então, o tema está aí: sexualidade e direitos sexuais, quem sou eu, de onde eu venho. Esse programa ele se localiza em São João de Meriti, que é uma cidade da Baixada Fluminense, que tem aproximadamente, segundo o último censo, 475 mil habitantes, considerado formigueiro das Américas, né? Um território não muito grande, mas com muita gente habitando esse território. E aí eu trouxe até um detalhamento sobre os direitos sexuais, mas eu vou aproveitar que o Guilherme já falou um pouco sobre eles, né? E eu vou resumir dizendo que direitos sexuais é o direito a ter autonomia, decidir sobre o seu corpo, sobre o seu desejo, também uma forma de autocuidado, da preservação do espaço de ser diferente, né, da diversidade. Então, vou pedir a Lana que passe um pouco, vou só dizer um pouco sobre o que é, né, que aí inclui... Volta só um instantinho, Alana, para não passar totalmente. É o direito à liberdade sexual, o direito à autonomia sexual, à integridade e à segurança do corpo, pode passar. O direito à privacidade, à liberdade, ao prazer sexual, à expressão e o direito à livre associação sexual. Direito a fazer escolhas reprodutivas, livres e responsáveis. Direito à informação baseada no conhecimento científico. Direito à educação sexual compreensiva e o direito à saúde sexual. Pode passar. Bom, em cima desses dois últimos direitos que foram mencionados há pouco,
eu trago uma forma como a gente trabalha a educação sexual em São João de Meriti. Como eu falei anteriormente, eu sou educadora em saúde, trabalho num programa municipal de prevenção às ISTs e à AIDS, especialmente, e a minha atribuição naquele programa é exatamente trabalhar com a prevenção, a promoção à saúde, no que diz respeito às infecções sexualmente transmissíveis. Então, a gente atende um conjunto de convites, né, especialmente nas escolas públicas do município, seja no EJA, né, no horário noturno, ou nas turmas de ensino fundamental e médio. Há toda uma discussão prévia, né, com a direção das escolas, com o corpo da educação do município. Aliás, eu gosto sempre de destacar que, embora a gente viva um momento muito difícil em relação a esse processo conservador que está impregnado no país atualmente, eu nunca tive dificuldade, a instituição a qual eu faço parte, especialmente ao meu trabalho, a minha atribuição, em exercitar o tema da educação sexual e prevenção nas escolas de São João de Meriti, independente do governo que esteja no momento, seja em âmbito federal, estadual ou municipal. A gente sempre teve autonomia de conseguir realizar essas ações aqui no município. Então, uma das atividades, que até que foi a Lana que pediu que a gente trouxesse um pouco para mostrar aqui como funciona, é uma oficina em que é uma forma de estimular a participação dos adolescentes e jovens, que se chama Fato ou Fake. Trabalha no imaginário do público com o qual a gente atua, questões que vão desde o senso comum, trazendo sempre o lado da ciência, né, do que preconiza o Ministério da Saúde ou o Ministério da Educação. Não sei se nesse momento a gente vai conseguir passar, inclusive algumas imagens até cortei previamente, né, dessa apresentação, mas eu vou mostrar só alguns slides de como funciona durante as aulas em que a gente faz essa atividade. Pode passar, por favor. Aí é uma delas, né, uma pergunta que é jogada para o grupo: casais fiéis não precisam usar camisinha, isso é fato ou é fake? E aí o grupo interage, né? Eles falam, eu acho que é verdade, eu acho que não é, e depois a gente vem com a versão da ciência ou do Ministério da Saúde em relação à pergunta que foi colocada. Pode passar, Lana. E aí, é fake. Por que é fake? Né? Porque uma pessoa pode se contaminar por outros meios, através de objetos perfurocortantes, porque sempre pode acontecer um deslize, enfim. Então, quando a gente traz a versão trabalhada pelo Ministério da Saúde, desconstrói também alguns paradigmas, algumas situações do senso comum que o grupo geralmente traz durante as oficinas. Pode passar. Equipamentos de salão de beleza ou de tatuagem pode transmitir a IST. Isso é fato ou é fake? Pode passar. É fato, enfim, vai passando, Alana. Então, são os slides, assim, essa é uma parte deles, que a gente vai trabalhando essa questão do imaginário em relação à sexualidade e prevenção. Depois a gente entra com uma parte falando que são as infecções sexualmente transmissíveis. Pode passar. Em geral, algumas escolas solicitam que apresente também imagens. Eu excluí uma foto que era de um pênis, já com HPV. Né? Isso é uma apresentação que eu faço nas escolas, e a gente vai adaptando conforme a direção da escola decide, né? Ou em outro local ao qual a gente é convidado, para apresentar se tem as figuras ou não, se determinado tema vai ser abordado ou não. Então, no geral, nessa apresentação mais ampla, entram, além da oficina para desconstruir determinadas questões do senso comum e também quebrar o gelo, a gente vem com algumas informações direcionadas especificamente sobre as principais ISTs. Pode passar. Há também
o estímulo ao uso do preservativo, né, independente de que seja a idade, a gente sempre fala, aliás, preconiza o Ministério da Saúde que a gente atue com as crianças ou com os adolescentes, melhor dizendo, os adolescentes a partir dos 13 anos. Então, a gente sempre que fala nas oficinas, de forma alguma, estimulando o exercício da sexualidade, mas falando que, caso vá acontecer, no momento que for acontecer, a importância do uso do preservativo. Então, tanto o preservativo feminino como o masculino é apresentado, pode passar. Aí também tive que excluir uma foto, porque era uma foto que mostrava um desenho, na verdade, do pênis sendo colocada a camisinha. Pode passar. Nós falamos também das formas de prevenção combinada, que hoje são orientadas pelo Ministério da Saúde, que não é só o uso do preservativo, mas também o PrEP e o PEP, né, que são formas de prevenção, utilizando inclusive medicamentos que são utilizados pelo próprio programa de AIDS. Pode passar. A parte do assim pega e assim não pega, né, com quais são as formas de que a pessoa está exposta, especialmente ao vírus HIV. Pode passar. E, claro, a gente fala da questão do preconceito, porque é fundamental, nesse período, principalmente da adolescência e da entrada da juventude, muitas situações em escolas aqui no município que levam ao afastamento de alunos, né, abandono escolar, especialmente pela questão da sexualidade, né, da orientação sexual. Então, essa parte da oficina a gente dedica a falar bastante da importância do respeito à orientação sexual. Pode passar. Orientamos sobre a importância do teste, né, do que como a pessoa pode procurar a unidade de saúde para fazer um teste, seja do HIV, das hepatites virais ou de sífilis, e aí a gente reforça, né, que é gratuito, o resultado sai na hora, que é sigiloso, que quanto mais rápido se descobre o resultado, mais efetivo será o tratamento. O que a pessoa precisa para fazer o exame, né, o teste, ter acima de 13 anos e levar documento original com foto e cartão SUS, que menores acompanhados dos responsáveis, menores só acompanhados dos responsáveis, não precisa encaminhamento médico e não precisa estar em jejum. Então, são as orientações que a gente passa sobre a importância de fazer o teste. Pode passar. E aqui eu trago também alguns dados do município de São João de Meriti, relacionado à AIDS, que foram notificados, né? São casos que o programa onde eu atuo acompanha. Aqui vocês vão ver no total, e tem um primeiro quadrinho que é um consolidado de alguns anos, e depois vocês vão acompanhando ano a ano até 2021, que há um decréscimo de notificações. Isso não quer dizer que a gente tem um decréscimo de casos, né, de pessoas infectadas, especialmente no período da pandemia de Covid. Houve uma queda na procura do programa para testagem e para entrada em tratamento, pelas razões que todos nós sabemos. O programa ficou fechado pouco tempo, mas as pessoas circulavam mais, e as pessoas passaram a ter também uma maior atenção às questões da Covid, esquecendo de outras doenças crônicas como a AIDS. Então, vocês vão observar até nos próximos gráficos que há um decréscimo, mas a gente discute se esse decréscimo tem a ver com a queda da infecção ou se foi, de fato, um impacto da pandemia nesses 2 últimos anos na procura por testagem. Pode passar, Lana. E aí a gente tem, vocês observam aí um gráfico, uma linha para baixo, né? Seja no geral, nos casos em homens e nos casos em mulheres, né? Até 2020,
quando houve o último acompanhamento por notificação nessa questão dos gráficos na detecção geral e por sexo no município. Pode passar. E aí, entre jovens, né, também é observada a mesma curva, mas a gente tem, no município de São João de Meriti, atualmente, um cenário que não é muito diferente do regional e nacional. Um aumento do número de casos de sífilis, especialmente entre mulheres jovens, né? Talvez isso seja mais perceptível pela questão da notificação que é feita, especialmente nos casos de pré-natal, né? Então, há casos, um aumento preocupante de casos de sífilis em gestantes, mulheres jovens, em São João de Meriti, no Rio de Janeiro e no país como um todo. Pode passar. E aí, os casos por cor ou raça, né? E a gente percebe também um aumento, um número de casos maior entre as pessoas que se declaram pardas ou pretas. Pode passar. Por escolaridade também, né? O maior número de casos se dá entre o fundamental incompleto e o médio completo. Pode passar. Bom, e como é que a gente atua no município considerando esse cenário de uma cidade que tem um número de população significativo, um cenário de extrema vulnerabilidade? Nós procuramos considerar as abordagens que não contemplam apenas os aspectos biológicos, fisiológicos, anatômicos, como o Guilherme falou antes, mas a sexualidade como expressão de prazer. As questões relacionadas ao corpo, sexualidade e gênero, ultrapassando reflexões impregnadas de discriminação e preconceito, ou seja, o tempo inteiro trazendo questões que envolvam o respeito à diversidade. Sexualidade com sentido de uma intencionalidade, de uma dimensão qualificante da definição instintivo-biológica. Pode passar. Educação sexual como uma ação responsável, mediada por profissionais capacitados, e isso é algo que a gente, em todos os espaços de debate, a gente procura colocar, afirmando que não é um tema que é trabalhado particularmente pelo nosso programa por qualquer profissional, por qualquer pessoa, mas por pessoas que passam por processos de treinamento, que têm uma experiência na temática. Promove a prevenção à violência através de ações educativas. Trabalhar a educação sexual é também uma forma de prevenção a situações de abuso e violência sexual, na medida que a gente também não só traz algumas orientações e situações que despertam e sensibilizem as pessoas em relação ao autocuidado, mas também aos profissionais que são treinados pelo nosso programa a observarem situações que podem revelar casos de abuso e violência sexual no âmbito familiar ou no âmbito escolar mesmo. Enfim, então, sexualidade é algo a ser debatido em âmbito coletivo e para ser encarado como uma questão de saúde pública, né? À medida que ele previne as ISTs, que ele previne uma gravidez não planejada, e, lógico, também essa questão da prevenção às situações de abuso e violência sexual. Pode passar. Já falei sobre a questão do autocuidado. Sim, uma coisa que eu sempre gosto de trazer nos debates das escolas é em relação a como as meninas que estão iniciando a vida sexual, os namoros, é importante que elas se vejam como alguém que tem o direito de decidir sobre o seu corpo, né? Que não usem aquela situação de um namoro em que tenha que ficar com alguém em troca de uma relação sexual não desejada naquele momento, né?
Então, essa questão da afirmação da mulher também diante da decisão do momento de iniciar sua vida sexual, ela é estimulada desde os primeiros contatos que a gente tem com as turmas no trabalho sobre educação sexual nas escolas. Bom, pode passar, os outros eu falei também. E aqui eu trago uma imagem que eu, passando na Cinelândia esses dias, eu achei muito interessante. Tem ali no meio da praça, eu não sei que monumento é aquele, mas eu vi que eles chamam de lambe-lambe, depois que eu fui saber desse coletivo Papel Mulher, não sei se vocês conhecem, depois eu acho até interessante que passem a conhecer, eles chamam de Coletiva Feminina que lambe as ruas com poesia de mulheres. E aí, eu gostaria de encerrar a minha fala trazendo essa reflexão. O corpo é um território. Você pode se emocionar ou dormir um pouco mais. Isso tem muito a ver com o que a gente trouxe aqui, o Guilherme e eu, sobre a questão da decisão, da importância do empoderamento para que as pessoas possam decidir o que fazer com o seu corpo e com o seu prazer. Pode passar. E aqui, como eu encerro as minhas apresentações, a vida é mais forte que a AIDS. Muito obrigada. Vim aqui representando o Centro de Testagem e Aconselhamento do Centro de Saúde Aníbal Viriato de Azevedo, de São João de Meriti. E falei dentro de 22 minutos. Quando a Joana for assistir o vídeo, ela vai ver que eu respeitei o horário e não vou receber um puxão de orelhas. Obrigada, pessoal. Estou aqui aberta ao debate. Muito obrigada, Bia. Fica aí o registro para a nossa super coordenadora, aniversariante. Acho que no final a gente pode até cantar parabéns para ficar registrado para ela. E, enfim, obrigada pelas suas contribuições. É tão interessante, né? A gente acerta no convite, né, de falas que se complementam de diferentes perspectivas, diferentes ângulos, na verdade, mais do que perspectivas, uma mesma perspectiva com diferentes ângulos de possibilidade de abordagem, né? E os dados que você apresenta, né, Bia, com a tua experiência também, e de trabalho, né, voltado para a juventude, especialmente, eles são muito inquietantes, né? Eles são muito inquietantes o quanto que a gente pensa, principalmente na atual conjuntura, da desresponsabilização do Ministério da Saúde nesse processo de vigilância, de observância, de estruturação e fortalecimento de programas de prevenção, de programas que propiciem o acesso à informação, o acesso aos meios, aos métodos contraceptivos, não só por serem contraceptivos, mas por preservarem a saúde, né? E você destaca também, aí Guilherme de outro ângulo destacou aí a particularidade também das meninas nesse processo, quando a gente pensa no gênero e pensando na particularidade de meninas, jovens, mulheres, terem o direito, né, e se sentirem confortáveis no direito de se preservarem na sua saúde e, portanto, também no exercício da sua sexualidade. Então, novamente, muito obrigada, Bia, Alana, para as suas considerações, antes da gente começar agora a trazer as perguntas que já estão circulando aqui no nosso debate. Como eu disse, né, depois que eu fui para o STAs do programa, eu comecei a ver esse debate de um outro nível, de uma outra forma, percebendo bem mais de perto a importância. Acho que a professora Rosana ela traz uma questão que é importante, que a gente também discute muito lá no programa, que é a questão das campanhas de prevenção, como isso diminuiu, né? Por exemplo, as campanhas para uso do preservativo, as campanhas sobre HIV, elas
normalmente acontecem apenas na época do carnaval. Eu não sei se vocês já se atentaram para esse detalhe, enquanto isso é ruim, né, em todas as perspectivas, da gente pensando a ideia que é o carnaval, que as pessoas querem passar de uma certa forma, e como falar de prevenção deveria ser algo do cotidiano, do dia a dia. Né? Falar do uso do preservativo deveria ser alguma coisa discutida, como a gente já mencionou aqui, em todos os espaços, né? Porque ele previne, como a professora Rosana também trouxe, e o debate também trouxe, é uma questão de saúde pública, é uma questão de prevenção e de autocuidado, como também já foi trazido aqui nesta noite. Como é importante a gente falar de autocuidado, de maneira respeitosa, de maneira afetiva. Por que a gente não traz o autocuidado como uma questão afetiva? Então, estou muito feliz da gente ter debatido esse assunto hoje, ele tem entrado, porque, afinal de contas, é uma pauta da juventude, precisa ser alvo de políticas públicas também. E vamos para as perguntas, para a gente fomentar ainda mais aí o debate da noite. A Cristina Santos traz a seguinte pergunta: por que é importante compreender a diferença entre identidade de gênero, orientação sexual e sexualidade? Como saber essas diferenças? Como essas diferenças contribuem para o debate sobre esse tema? É a minha pergunta. Você quer ler, professora Rosana? Que destaques vocês poderiam trazer? Pergunta a discente Alana Mendonça, sobre como a juventude recebe essas discussões sobre sexualidade, prevenção, uso de preservativos e ISTs. Podemos ir para essas duas perguntas, a gente faz uma rodada com nossos convidados falando e depois a gente parte para mais duas? Podemos fazer assim? Acho que o Guilherme pode falar sobre a primeira, eu falo sobre a segunda, pode ser? Se quiser começar, Beatriz, a gente inverte um pouquinho. Bom, a percepção, eu vou pela minha prática, né? Inicialmente é sempre um incômodo, né? Você chega, eles ficam meio tímidos, desperta aquela curiosidade durante a apresentação, na medida que eles também vão quebrando um pouco o gelo. Por isso essa oficina é interessante, né? Quando você traz algumas questões que estão muito relacionadas ao cotidiano deles. E aí é interessante, a Alana já participou, como é que acontece a troca de olhares ali, quando você vai trazendo determinadas situações e que eles tipo se entregam, né? Mas como acho que independente de ser juventude, falar sobre sexualidade ainda é uma dificuldade para muitas pessoas. Então, eu acho muito interessante, gosto de fazer uma enquete muito rápida de percepção, quando eu chego em cada um desses locais e pergunto quem aqui nesse grupo conversava sobre sexualidade com seus pais. Levante as mãos. E aí um ou outro levanta, num universo de 50 pessoas, de 30, é sempre em torno de 10% no olho. E aí depois eu inverto. Quem atualmente, né, dependendo da idade, quem atualmente conversa com seus filhos ou netos sobre a temática da sexualidade? Aumenta um pouco, mas ainda é muito insignificante o número de pessoas que têm essa habilidade e essa prática de falar sobre o tema em casa. E eu, quando eu faço a pergunta, eu me coloco também como uma pessoa que estou sendo pesquisada, né? E aí, quando fala quem aqui conversava sobre sexualidade com seus pais, eu não levanto a minha mão, porque eu não vivi isso no meu universo.
Agora, quando inverte, hoje eu converso com a minha filha de 15 anos. Então, ainda há muito presente essa dificuldade em falar sobre temas, independente de idade, porque isso eu percebo, seja num grupo de mulheres ao qual eu sou convidada para falar numa instituição da sociedade civil, seja com diferentes faixas etárias no ambiente escolar, né? No EJA, por exemplo, que você tem alunos de 15 a 80 anos. Então, você vê que a dificuldade para falar sobre o assunto é presente, independente de faixa etária. Mas na juventude, tem essa questão de, depois que eles vão se soltando, eles trazem até algumas questões que a gente desconhece no ambiente profissional, termos que são usados entre eles e práticas que são usadas entre eles. E é importante quando há essa interação, porque a gente aí vem também com a mensagem da prevenção, da importância, especialmente quando se trata de redução de danos, né? E redução de danos na nossa prática significa que, se a pessoa é usuária de drogas e não consegue parar de usar, uma forma que a gente orienta é: não compartilhe seringa, agulha com a pessoa que você vai fazer o uso da droga injetável, não compartilhe o canudo. E quando você fala dessa parte de redução de danos, aí que você vê muito presente os olhares que vão se entregando, sabe? De jovens, adolescentes que também. Claro que o nosso papel ali não é fazer um trabalho específico sobre a prevenção ou contra o uso e abuso na dependência química, mas a gente fala da importância de não entrar nesse meio. Mas a nossa mensagem, enquanto profissionais da área de saúde, de prevenção às ISTs, é em relação à redução dos danos. Se existe a prática do uso de drogas, seja injetável, inalada, que ela seja feita de uma forma que não seja também um veículo de transmissão para outros tipos de patógenos, né? É isso. Maravilha. Como é que é o nome da pessoa, Alana, que mandou a primeira questão para a gente? Você tem aí ainda? É a Cristina. É a Cristina. Pessoal, as dúvidas podem colocar de volta? Oi? Deixa eu ver se o pessoal coloca de volta. Por que é importante compreender a diferença entre identidade de gênero, orientação sexual e sexualidade? Né? Como saber essas diferenças contribui para o debate sobre esse tema? Pergunta ótima da Cristina. Eu acho que a gente tem que se perguntar a utilidade, né, do que a gente discute também. A gente jogar a conversa fora não faz sentido. E muitas vezes a gente ouve assim nos debates, mas isso não é uma questão individual, isso não é uma questão de foro íntimo. Por que a gente tem que discutir essas coisas? Não é cada um resolve com seus botões o que quer ser ou deixar de ser? E o que a gente tentou mostrar aqui, né, eu acho que Beatriz também foi muito feliz nesse sentido, é que sexualidade, gênero não são só questões íntimas e pessoais. É uma questão política. Envolve questões sociais seríssimas, inclusive a possibilidade de viver ou de morrer, né? A possibilidade de continuar vivo ou não, a possibilidade de ter uma vida bacana ou de ficar rastejando pela vida, né? Infeliz, insatisfeito. Então, a gente está falando aqui de questões que não são só de foro íntimo. Então, para mim, a primeira coisa é isso, né? A gente precisa compreender essas diferenças para a gente poder sair desse lugar de que esse é um debate que eu não preciso fazer. Segundo, porque na vida real, no dia a dia da gente, de todas e todos nós, né, que estamos aqui e fora daqui, essas coisas são diferentes mesmo, né? Vamos pensar. Sexualidade. Você pode exercer sua sexualidade ou pode não exercer, mas todo mundo, de alguma forma, vai ter que lidar com isso, com essa necessidade de sentir prazer no mundo. Isso nos unifica,
né? Isso está em todas e todos nós. Se você vai querer viver isso com alguém, ou sozinha, ou sozinho, ou de maneira nenhuma, né? Porque tem aquelas pessoas que são assexuais, que não querem ninguém nem nada, né? E a gente também tem que respeitar. É uma escolha sua. Como você vai encaminhar isso? Agora, o que você sente não é uma escolha sua. É algo que foge ao seu controle. Né? O desejo ninguém controla. A gente controla se a gente vai botar esse desejo em ação ou se não vai. Né? Agora, quando a gente pensa na orientação sexual, então, a gente está pensando no domínio do desejo. Por que homossexualidade ou heterossexualidade não são escolhas? Porque a gente não manda no desejo. Né? Envolve a sexualidade? Certamente, mas a sexualidade é muito maior do que a nossa orientação sexual. Né? A orientação sexual ela simplesmente diz por quem a gente se interessa. Agora, a sexualidade é tudo que a gente faz, sente, fantasia, deseja, mesmo que a gente não tenha contado para ninguém. E é uma das coisas que a gente descobre quando faz pesquisa sobre sexualidade ou trabalha com esse tema. Gente, só tem uma coisa que as pessoas mentem mais do que na sexualidade: na renda. É pau a pau, assim. As pessoas mentem muito, né? Então, parte da sexualidade, ela é muito oculta mesmo, né? As pessoas falam muito pouco porque têm medo de ser desqualificadas em função do que elas sentem, do que elas querem, do que elas têm vontade, né, de serem muitas vezes. E porque nós temos um dispositivo que vocês devem conhecer muito bem, já foram apresentadas a ele, com certeza, que é uma coisa chamada hipocrisia. Né? Que é você dizer que faz, mas no fundo você não faz, né? Ou você dizer que não faz, mas no fundo você faz. Né? E as pessoas acionam isso a todo momento também, para não perderem seus lugares de poder, de privilégio, o lugar econômico que elas ocupam. Né? Então, isso tudo aí está na vida social da gente. E a identidade de gênero? Onde é que entra nessa? A identidade de gênero, ela conversa com essas coisas, mas não se confunde, né? A gente trabalhando com, não só vivendo a minha condição de trans, mas trabalhando politicamente ou trabalhando como assistente social com pessoas trans, muitas vezes eu vejo que as pessoas relatam situações assim: ah, mas minha mãe, né, uma mulher trans falando, a minha mãe não entende por que eu falei que eu era uma mulher trans. Por que eu fui fazer modificações no meu corpo, na minha vida, que eu até mudei meu nome, mas eu gosto de meninas. Né? E aí, às vezes causa confusão mesmo, mas a principal coisa é que ninguém se torna trans para poder transar com ninguém. Né? A gente se enuncia como trans por uma necessidade pessoal. Né? Uma necessidade íntima sua. E o seu objeto de desejo pode ter a ver com isso ou pode não ter nada a ver com isso. Você pode continuar, você gostava de meninas e pode continuar gostando de meninas. Ou, às vezes, acontece uma coisa muito divertida. Aquela mulher trans, antes dela transicionar, de se afirmar como mulher, ela não gostava de mulher. Mas depois que ela se coloca como mulher, ela se vê como uma mulher lésbica. Então, se a gente não separa identidade de gênero de sexualidade, a gente acha que é tudo uma coisa só. E aí a gente passa a chamar a mulher trans de gay, né? E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você tem pessoas trans que são heterossexuais, ou seja, elas se interessam por alguém diferente delas, pessoas trans bissexuais, pessoas trans homossexuais, pessoas trans pansexuais. Né? Então, vale para as pessoas trans a mesma lógica que serve para todo mundo, que não é trans, que é cisgênero. Era isso. Não sei se ajudou, Cris. Com certeza. Acho que vocês dois assim acrescentam, né, mais elementos e talvez o ponto inicial, né, desses elementos sejam ainda uma moralização
no campo da discussão da sexualidade, no campo do exercício da sexualidade. Aí, pegando identidade de gênero, orientação de gênero, enfim. Então, a gente ainda se defronta no nosso país, né? Agravado nesse momento pelos ocupantes do Palácio do Planalto, né? Mas antes disso a gente vinha lentamente conquistando, né, espaços exatamente para enfrentar essas barreiras. E aí a Bia traz essa pergunta bem objetiva, assim, de você perguntar, mas numa sala para 50 pessoas, vocês discutem sobre sexualidade ou questões relativas à sexualidade com parentes seus, né? Não precisa nem ser pai ou mãe ou avó, mas assim, no círculo familiar, né? Há esse espaço para, em algum momento, os jovens, adolescentes, jovens, né, pré-adolescentes, se sentirem à vontade de fazer uma pergunta, né, se colocarem sem serem recriminados, né? Então, acho que isso ainda, esse tabu da discussão, que esconde, aí Guilherme pontua, né? Esconde esse comportamento, muitas vezes, falso moralista também. Então, tipo, aquela velha frase que, pelo menos, nossas avós, né, minha avó dizia, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Quer dizer, não, você tem que se comportar assim, não pode ser assado e tal, mas em algum momento, talvez aquela vovozinha lá, que hoje tem lá seus 70 e poucos anos, talvez não tenha feito exatamente como ela está mandando, né, a netinha fazer, né? Não caio naquela velha história de no meu tempo não tinha no meu isso. tempo, nossa! Pega obras, né? Obras de arte que retratam aí tempos históricos, como o Guilherme trouxe inicialmente, né? Século XVII, século XVIII. Não, no meu tempo. Mas como assim no seu tempo? Isso está na história da humanidade, né? Então, enfim. Deixa eu complementar uma questão aqui. Sim. É claro que uma enquete, ela assim, não tem nenhum valor científico, né? Não é uma pesquisa que está sendo feita ali, mas ela derruba, de uma certa forma, essa questão que é colocada de que esse tema tem que ser debatido dentro de casa, né? Que é o que os conservadores eles têm muito trazido isso como uma questão que tem que tirar o debate da escola sobre sexualidade, prevenção às ISTs do âmbito escolar para trazer para dentro de casa. E quando você vê que anos e anos depois continua esse universo muito pequeno de pessoas tendo essa autonomia, essa liberdade para falar sobre o tema no ambiente familiar, quer dizer, é totalmente contrário do que está sendo proposto. E, ao mesmo tempo, a gente tem dados que mostram que é no ambiente familiar e mais próximo onde as situações de abuso também acontecem, né? Então, assim, a questão é muito contraditória e perigosa. Por isso que eu acho que quanto mais a gente que trabalha com temas sobre sexualidade provocar essa discussão de que não, na escola, sim, um espaço qualificado para esse debate. A família tem todo o direito de fazê-lo, mas não é tirar da escola esse papel, não é tirar dos profissionais que são classificados como profissionais habilitados a trabalhar o tema, porque também tem professor que não quer falar, né? Não se sente à vontade de falar, a gente respeita, mas não abrir o espaço para o tema entrar com profissionais qualificados como o do nosso programa é algo muito perigoso. Então, cada vez que a gente está no ambiente escolar, a gente procura reforçar a importância de que essa aliança, essa parceria que deve acontecer, né? Para que o tema tenha a qualidade de ser também algo que vá prevenir situações de abuso e de violência sexual, né? Porque não é no espaço
da família que está se dando esse debate. Independe de classe social, porque a gente também vai em escolas privadas, sim, onde o poder aquisitivo é maior, e você também percebe a dificuldade de adolescentes e jovens de classe média alta ter esse espaço de debate dentro de casa. Perfeito. Existe uma outra coisa que eu penso que é muito importante também quando a gente traz esse tema para o debate, que é trazer um debate respeitoso, um debate que fale sobre a afetividade também, né? Porque a questão de discutir esse tema perpassa por isso, como o professor Guilherme coloca, pelo desejo, por estar feliz, por aceitar quem se é, né? E quando a gente reprime esse tipo de debate, a gente está aí também reprimindo essas emoções e criando aí um movimento meio que de bomba-relógio. Eu penso também na falta de espaço para debater sobre sexualidade, para a gente falar também, a Bia sempre brinca, né? A gente não está indo para ensinar a fazer sexo, mas falar de sexo, sobre consentimento, né? Sobre o que o outro também gosta, o que a gente gosta, descobrir sobre isso. E quando a gente não abre espaço para esse debate, e sobretudo na família, a gente também vai fazendo dessas relações uma relação perpassada muitas vezes por violência, muitas vezes perpassada pela não noção de que um não é não. Então, se a gente não abre espaço para esse debate e que a gente inclua respeito, cuidado e afeto, né, a gente também está indo aí por um caminho que é perigoso, né? E aí a juventude vai aprendendo, né, fazendo, olhando alguma coisa que talvez não seja que traga tanto conhecimento, né, que traga para ele uma reflexão sobre esses atos também, né? Então, acho que, mais uma vez, é um debate importante. Que bom que a gente está tendo esse momento e esse espaço aqui. E a juventude está bem interessada, tem muitos elogios para esse debate, né? O YouTube dessa vez não derrubou, então estamos caminhando bem. É isso aí. A violência, gente, ela se alimenta, almoça e janta de silêncio. Perfeito. Quanto mais a gente faz silêncio, a gente obriga o outro a silenciar, mais espaço tem para a violência. Na nossa casa, na nossa rua, na nossa escola, no nosso trabalho. Vamos passar, então, acho que pelo menos mais 2 perguntinhas. Isso. E aí vocês podem também já fazer considerações finais, que o nosso tempo, infelizmente, já está acabando. A Cristina, de novo, vocês percebem que muitos jovens ainda desconhecem como acontece a contaminação de STs, principalmente HIV? Tem mais uma? Ou a gente fica com essa? Olha eu de novo. A discente Alana nos pergunta: depois desses debates realizados nas escolas, é perceptível mudanças no modo de agir dos alunos? Há impactos percebidos no programa? E aí a gente passa, então, para vocês, e aí já para fazerem as considerações finais também, que estamos com o tempo já bem esgotando. Hoje em dia eu trabalho muito pouco em... Você quer falar primeiro, Bia? Não, pode ir, Guilherme. Eu finalizo, então. Hoje em dia eu trabalho muito pouco com escolas diretamente, né? Assim, eu hoje fiquei preocupado até de construir uma linguagem legal, que vocês tivessem facilidade, porque eu tenho trabalhado mais na universidade, né? E com o pessoal que já trabalha, enfim. E aí, assim, nessa abordagem com o pessoal que eu tenho como aluno, eu tenho tido muito boas surpresas, né? Quando eu falo disso tudo em sala de aula, que fazem cursos, né? Que participam de atividades comigo, ou fazem estágio, ou fazem extensão.
Uma das coisas que eu observei, um dos registros que eu queria dividir com você, foi de uma ex-aluna que ela era evangélica, neopentecostal, bastante convicta, engajada na igreja, fazia trabalhos na igreja direcionados a jovens, e ela fez disciplina comigo, cursou, e depois ela fez um TCC sobre sexualidade e juventude, e depois do TCC terminado, ela falou, bom, eu vou fazer um trabalho com os jovens da minha igreja, com as jovens da minha igreja, né? Eu vou levar essa perspectiva para lá. Né? Então, tem a ver com o que a Alana, se não me engano, foi a Alana que falou, a Beatriz, não lembro. Até a igreja pode ser um espaço para a gente olhar criticamente para a sexualidade e para gênero, para as desigualdades entre homens e mulheres. As igrejas não precisam ser caretas. Deus não precisa que a gente tenha uma visão estática de realidade para gostar da gente, ou os deuses, as deusas, como vocês quiserem. Né? A gente pode exercer a nossa fé sem ser submisso a tudo. Né? Inclusive, hoje a gente tem um monte de igrejas que são inclusivas, né? Igrejas e espaços religiosos em geral, né? Outras que estão promovendo esse debate, que estão criticando esse conservadorismo. A gente não precisa embarcar sempre no mesmo bonde, não. E outra coisa, essa questão do HIV, né, que vocês trazem. Eu tenho observado, infelizmente, que eu não sei se é uma questão de informação, tá, gente? Porque informação hoje, vocês são, acho que, a geração que mais tem informação da história humana. Né? Vocês querem falar sobre qualquer coisa, vocês vão aí no YouTube, vocês vão no eu não vou fazer propaganda das redes, mas né, vocês vão em qualquer rede social, vocês acham, vocês vão numa biblioteca online, vocês levantam informação, vocês vão a centros de pesquisa em qualquer lugar do mundo. Né? Nunca tivemos tanta informação, mas será que essa informação ela basta para a gente se prevenir, por exemplo? Para a gente proteger nosso corpo, nossos corpos? Né? O que as pesquisas na área das ciências sociais principalmente mostram? Que informação só não faz ninguém mudar de comportamento. Às vezes a gente sabe que aquilo ali faz mal. Sabe aquela caipirinha da esquina que a gente sabe que tem a cachaça vagabunda, que dá uma dor de cabeça danada, mas a gente vai lá e toma? Pois é, isso também acontece na sexualidade. Né? Às vezes a gente vai lá e faz, e quando a gente vê, já fez. Né? Então, para a gente poder introjetar mudanças, para a gente conseguir agir diferente, às vezes precisa se empenhar muito, né? A gente precisa ser sensibilizado, a gente precisa ser levado a pensar, a refletir. Isso só não se faz de uma hora para outra. Assim, pronto, de agora em diante eu vou ser outra pessoa. Né? Se faz de uma maneira lenta, a gente lendo, a gente vendo filme, a gente entendendo, a gente conversando, aí a gente vai mudando. Quando a gente vê, a gente já mudou. Né? E mudou para melhor, a gente fica mais contente. Bia, contigo. Obrigada, Guilherme. Bia. Joana vai cortar as cabeças de todo mundo, hein? Quero saber calma. Hein? A minha apresentação foi até antes do tempo. Agora muito bem. Fala final. Bom, eu vou pegar esse final da fala do Guilherme e trazer aqui um lamento. Né? A pergunta é como é que a gente percebe os impactos pós as ações educativas que são realizadas, especialmente nas escolas. Por não ter uma continuidade, a gente acaba não tendo o acompanhamento de dados mais concretos do que, de fato, influenciou a nossa ação naquela determinada escola. Nós tivemos no programa, há uns 5 anos, uma parceria com uma escola do estadual no município, que foram 6 meses dentro da escola, com ações mensais, ou semanais, ou quinzenais, que envolveu o corpo da direção, os professores, os responsáveis e os alunos. E no final, que foi no Dia Mundial de Luta contra a AIDS, em dezembro, nós fizemos uma culminância em que cada professor trabalhou dentro da sua especialidade aquele tema. E foi muito interessante, porque você teve vídeos,
apresentações artísticas com teatro, entrevistas, jogos. Uma professora de educação física fez uma sala de jogos com perguntas e respostas sobre as ISTs. Então, de fato, ali eu percebi o envolvimento da escola como um todo, e que você via ali o resultado depois na procura por testes, né? Eram os alunos e os responsáveis. Então, ali eu senti que foi um trabalho que teve uma continuidade, que eu via a concretude daquilo que a gente planejou acontecendo de fato de uma forma muito interessante. Atualmente, isso até por uma questão mesmo da própria dificuldade da Secretaria de Educação e dar conta desse calendário louco pós-pandemia, a gente não está conseguindo fazer esse trabalho mais planejado a longo tempo. Mas, assim, o que a gente percebe no final de cada apresentação, sempre vai alguém no cantinho, chama a gente para trazer determinadas situações, com uma dúvida, pedindo uma orientação, querendo saber mais a respeito de uma parte da apresentação que foi feita. E lá no programa, nós temos, no questionário que é feito por que a pessoa procurou a testagem, também alguns indicativos de que eu assisti a atividade educativa numa escola tal, num local tal. Então, assim, é um parâmetro. Assim, a gente não tem isso ainda em dados arrumados da forma metodológica que deveria ter. Mas é claro que quando você faz um trabalho a longo prazo, ou de médio prazo, você percebe muito mais efetividade, como esse exemplo que eu dei da escola estadual que a gente fez aqui em São João de Meriti. Porque essas ações esporádicas, elas têm o seu impacto, mas não é a mesma coisa como você fazer um trabalho de um planejamento que envolva a maior parte do corpo da escola, né? É isso. Perfeito. Já estão mandando falar sobre as considerações finais, vamos lá. Gente, super, super obrigada a vocês, não temos palavras para agradecer, tenho certeza, assim, que contribuíram demais para nós, obviamente, falando até por mim, e tenho certeza que para o nosso público também. Beijo grande, obrigada, e até um próximo encontro. Beijo, Guilherme, obrigada. Beijo também. grande, Bia. Obrigado. Faltou parabéns para a Joana, hein? Parabéns. Uhul! Coordenadora. Feliz aniversário, Joana. Gente, muito obrigada pelo debate de hoje. Um grande abraço e até a próxima semana para os cursistas. Abraço, gente. Beijo, gente. Beijo.